No vídeo de hoje eu vou falar sobre derivativos, que são basicamente aí instrumentos do mercado financeiro que são extremamente úteis para quem sabe usar. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui introdutório ao assunto para depois aprofundar nos próximos vídeos aí da série, para justamente poder falar para vocês um pouco de cada um desses instrumentos. Sim, o título é bem clickbait mesmo, mas fazer o que? É assim que o YouTube funciona, então não tem muito que eu possa fazer. Mas eu prometo que realmente é um clickbait honesto, realmente dá pra fazer 381%. Não falei que é fácil, e nem que você vai ganhar nas duas pontas, mas dá. Então sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Fala gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E bom, antes de começar o vídeo, eu só quero pedir pra vocês já deixarem o seu like, se inscreverem no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação, também me seguir em todas as redes sociais que estão na descrição. Dá foco aí, principalmente me segue no Instagram, porque eu vou estar começando a partir aí dessa próxima semana, agora mesmo, a fazer aquelas análisezinhas que quem já me segue já sabe, mas quando tem um trimestre novo, eu faço umas análises rápidas no meu Instagram, lá nos stories, pra galera acompanhar e saber como que tá indo o Brasil e como que estão indo as empresas. Então me segue lá no Instagram, foca principalmente nessa rede social aí de todas que tem aqui embaixo, segue principalmente nessa. Eu não spamo coisa, não se preocupe, de vez em quando eu faço algum post na timeline e de vez em quando tem algumas coisas ali no stories também que são bem interessantes. Mas bom, vamos começar. Eu acho que o melhor ponto de começo aqui é eu explicar primeiro o que raios são derivativos. Bom, derivativos são nada mais do que, como o nome já diz, um instrumento que deriva de ativos principais. Nesse vídeo aqui eu vou abordar os 4 principais instrumentos de derivativos, que são justamente o mercado a termo, que a gente tem o mercado futuro, o swap e também as opções. Eu quero explicar essas 4 coisas aqui para vocês. Sintam-se livres para comentar aqui embaixo também qualquer dúvida que vocês tiverem, porque é um assunto que sim que é mais complicado do que o normal. Bom, eu vou começar explicando para vocês o que é o mercado a termo. E bom, o mercado a termo nada mais é quando você faz uma operação a termo. Primeira coisa, na verdade, é que isso não é uma ferramenta disponível aí para as pessoas físicas. Você só vai fazer operações nesse mercado a termo caso você seja uma empresa na realidade. Mas o mercado a termo te oferece uma ferramenta justamente de proteção na maioria das vezes. Porque dentro desse mercado você vai fechar um contrato de algo, de alguma mercadoria, por exemplo, vai soja, uma determinada quantidade dessa mercadoria de soja, por exemplo, vai 10 sacas de soja para um tempo lá no futuro, tipo daqui a 1 ano, 2 anos, e você vai fechar isso já a um valor nesse momento agora. Então a pessoa que vai estar comprando, né, a pessoa que vai estar fazendo esse contrato, ela, por exemplo, ela vai estar se protegendo de alguma possível variação daquilo. Digamos que a empresa queira fazer nesse cenário aí, ela fabrica soja e ela quer vender soja, mas ela precisa vender a no mínimo $100 cada saca. Digamos que custa $100 cada saca de soja. Ela quer fazer esse contrato para 10 sacas, ou seja, são $1.000 aí o que vai ser esse contrato. Só que ela já está pré-estabelecendo essa quantidade e ela também já está pré-estabelecendo uma data. Ela precisa vender isso para daqui a 1 ano. Só daqui a 1 ano vai ser liquidado esse contrato. E a pessoa que vai estar aceitando esse contrato na outra parte vai estar justamente apostando contra isso que essa empresa vai estar fazendo, contra esse contrato a termo que essa empresa fez. Então ela vai estar aceitando, por exemplo, digamos que aí a saca subiu para $200, subiu para $200, estava $100, subiu para 200. A empresa que fez, ela vai ser obrigada a vender a $100, ela vai ter que ser obrigada a vender mais barato. Só que ela fez esse contrato para garantir que ela vai estar tranquila ali, $100 pelo menos é o que custou para produzir, é qualquer coisa desse tipo. Então para ela vale a pena vender aquilo ali. E a pessoa que comprou vai acabar saindo no lucro nessa operação, porque ela vai estar comprando uma coisa que vale 200, só que por 100. Então vai ser bom para ela e bom para quem tá fazendo também, porque senão ela não faria. Tá fazendo mais como uma proteção mesmo. Geralmente as empresas não especulam com esse tipo de coisa, porque não vale a pena especular com esse tipo de coisa. Eles fazem realmente para se proteger. Ou seja, resumindo, o mercado a termo nada mais é do que um instrumento que vai permitir que uma empresa faça um contrato de uma determinada mercadoria, numa determinada quantidade, a um preço determinado também para você executar isso aí no futuro. Nada mais é do que isso. Agora vamos passar aqui para o nosso segundo instrumento de derivativo que a gente usa bastante aqui no Brasil também, que é bastante utilizado no Brasil e no mundo inteiro também, que é justamente o mercado futuro. O mercado futuro vai ter o mesmo conceito que o mercado a termo. Você também vai executar um contrato de uma determinada coisa com uma determinada quantidade para exercer num futuro próximo, num futuro que seja numa data já pré-combinada também. É o mesmo
mesmo conceito. Porém, a diferença são duas diferenças principais. A principal diferença é que o mercado futuro pode ser operado por qualquer pessoa na bolsa de valores mesmo. Você tem, por exemplo, o dólar futuro, o índice futuro, que você pode ser negociado por qualquer pessoa. Você pode especular com esse tipo de ativo também, além de também não necessariamente especular, mas também fazer uma operação de proteção, que a gente chama dentro do mercado financeiro de hedge. Essa mesma operação de proteção pode ser feita também no mercado futuro, só que tem que ser em coisas que existam contratos no mercado futuro, como por exemplo o dólar futuro. Essa é uma das duas principais diferenças, essa coisa de você poder negociar como uma pessoa física, as pessoas jurídicas também podem, e é negociado na própria bolsa de valores mesmo. E a outra diferença é na parte da liquidação. Enquanto no mercado a termo você vai ter uma liquidação que é só lá no vencimento, no mercado futuro você tem um mecanismo chamado de ajuste diário. Esse ajuste diário serve para justamente todos os dias, durante um período da tarde, 15 minutos durante um período da tarde, é determinado um preço ali médio das negociações que acontecem entre esses 15 minutos de um período que é negociado à tarde, para justamente chegar nesse ajuste diário. Então, basicamente, esse tipo de contrato vai ser ajustado diariamente. Então, diariamente, o preço desse contrato vai sendo ajustado de acordo com as expectativas futuras do ativo principal. Calma, falei complicado, mas é bem simples isso. Basicamente, esse ajuste diário vai permitir com que o preço desse contrato seja negociado dia após dia, com alterações nesse preço de acordo com a expectativa de, por exemplo, o dólar comercial tá num determinado valor no futuro. Então, essas são as duas principais diferenças aí do mercado futuro para o mercado a termo. Bom, mas agora vamos passar aí para o terceiro tipo de derivativo, que são dos mais utilizados aqui no país, né, e fora do país também. Bom, o terceiro tipo que eu vou falar para vocês é talvez o mais complicado de se entender de todos que eu vou falar nesse vídeo, que é justamente as opções. Apesar de ser o mais complicado, também é o que a galera mais costuma falar, é o que tá mais na boca das pessoas. Tem bastante gente que conhece esse tipo de ativo porque ele é muito utilizado para especular. E quando eu falo de opções aqui nos derivativos, não tem nada, absolutamente nada a ver com aquela coisa que tem de propaganda antes de um monte de vídeo de IQ Option, Binomo, essas coisas aí, que eu não vou nem falar minha opinião aqui nesse vídeo porque é polêmica. Mas é basicamente, fica longe disso aí. Não tem nada a ver com opções binárias. Opções não tem literalmente nada a ver. Opções são basicamente opções de compra e opções de venda de um determinado ativo, como por exemplo Petrobras, ou se não Vale do Rio Doce, Banco do Brasil ou qualquer coisa desse tipo. Também tem o mesmo conceito que os anteriores. Você também vai estar negociando uma coisa para uma data futura, num determinado preço, só que ao contrário dos anteriores, esse você pode fazer com ações mesmo. Então as opções, inclusive é daqui que vem o título do vídeo, né, de como ganhar 381%, e aí vem a pergunta do porquê 381, e a resposta é porque eu gosto do número 381. O número 381 é bem legal, mas basicamente o 381 é porque é o seguinte, existe a possibilidade de você especular com as opções e fazer operações alavancadas nas ações utilizando as opções. E sim, dá para você conseguir esse tipo de rentabilidade, só que não é nada fácil e você tem um risco gigantesco atrelado. Dentro das opções, você vai ter as calls e as puts. Você vai ter compra de call e put e você vai ter venda de call e put. Traduzindo aqui para vocês, quando você está comprando uma call, você vai estar literalmente comprando o direito de comprar o ativo principal referente a essa opção nessa data futura, enquanto a pessoa que está te vendendo essa call vai ter a obrigação de te vender. Quando você está comprando uma call, você está apostando na alta do ativo, enquanto você está comprando uma put, você está apostando na baixa desse ativo. A mesma coisa para quem está vendendo, só que o oposto. Quem está vendendo uma call está apostando na baixa do ativo. Quem está vendendo uma put está apostando na alta do ativo. Só que a pessoa que compra, ela tem sempre o direito, enquanto a pessoa que vende tem sempre a obrigação. Pode parecer um pouco complicado, porque de fato isso é a coisa talvez mais complicada que a gente tem aqui no mercado financeiro de se trabalhar com. Mas as opções podem ser uma excelente ferramenta, não só para especulação, para quem quer especular com um determinado preço de ação, mas também é extremamente útil para aquela pessoa que, por exemplo, está comprada na ação de Petrobras ou na ação de Vale e quer fazer uma proteção porque acredita que o preço vai cair. Em vez de vender as ações, a pessoa pode simplesmente fazer uma compra de uma put, se feito na proporção correta, com o strike correto. Eu não vou entrar em detalhe aqui o que é strike, eu não vou entrar em detalhe o que é beta, teta, nem nenhuma dessas coisas que talvez você já tenha ouvido falar, mas provavelmente não é o caso, porque eu vou fazer um vídeo específico só para explicar certinho sobre opções. Que nesse vídeo aqui minha intenção é mais passar um panorama geral dos derivativos no geral. Então, basicamente,
basicamente você pode fazer uma proteção de carteira utilizando as opções, por exemplo. Se você achava que por causa do coronavírus, né, porque assim que teve o anúncio do coronavírus, a bolsa não caiu de uma vez. Mas se você acreditou que ela pudesse cair, os seus ativos pudessem cair muito, você poderia ter feito uma proteção utilizando justamente esse tipo de ferramenta, feito completamente da forma correta. Porque caso você faça de uma forma errada, você pode ter prejuízos gigantescos utilizando esse tipo de coisa. Todos os derivativos do mercado financeiro são coisas que exigem muita experiência para serem utilizados, porque um erro pode ser muito prejudicial, pode dar muito prejuízo, pode dar muito BO e muita dor de cabeça. Então eu não recomendo que iniciantes mexam com esse tipo de coisa. Mas, basicamente, as opções são isso. Caso vocês tenham dúvidas, porque muito provavelmente vai surgir dúvida, sim, pode perguntar aqui nos comentários do vídeo que eu faço questão de responder. Mas bom, vamos passar agora para o último tipo de derivativo que eu vou estar explicando aqui no vídeo. Esse último tipo de derivativo são os swaps. Swap nada mais é do que uma troca de rentabilidade. Ao contrário dos outros que você vai estar fazendo um contrato estipulando ali a data, você vai estar estipulando também qual é o ativo, qual é a quantidade desse ativo e todas essas coisas, para depois, nessa data, você comprar ou vender esse tipo de ativo. Já no swap, você vai estar só trabalhando com a rentabilidade que foi obtida. Agora eu vou falar para vocês na prática para que isso serve. Na prática mesmo, isso é extremamente utilizado, principalmente swap cambial, quando você faz swap utilizando o câmbio para fazer política monetária. Então o Banco Central utiliza esse tipo de coisa, utiliza esse tipo de derivativo para justamente fazer a política monetária do país. Quando você ouve ali no G1 ou no UOL ou em qualquer site de notícia que o Banco Central decidiu intervir no preço do dólar e fazer o dólar cair ou fazer o dólar subir ou qualquer coisa desse tipo, o Banco Central ele não entra no mercado vendendo dólares para fazer isso acontecer. Eles, na verdade, o que eles fazem é simplesmente emitir esses contratos de swap cambial geralmente para os dealers do Banco Central, que são geralmente bancos gigantes que a gente tem aqui no país, que são considerados os dealers do Banco Central, que tem a obrigação de acabar exercendo esse tipo de contrato. Então, basicamente, o Banco Central faz esse controle indireto aí no preço do dólar, quando, por exemplo, sobe muito mais do que era para ter subido, ou se não acontece um descontrole monetário para algum lado ou para o outro, ou se não, se simplesmente o governo decide intervir aí na política monetária do país para gerar incentivo para um lado ou para o outro, porque na economia tudo são incentivos. Quando o preço do dólar está mais alto, você tem incentivos, por exemplo, para você exportar mais para fora. Quando está mais baixo, você tem incentivos opostos, mais para importar mais para dentro. Então o Banco Central basicamente mexe nos incentivos da economia quando acontece esse tipo de coisa. E é justamente através desse tipo de derivativo que esse tipo de coisa é feita, porque o Banco Central não pode entrar lá vendendo a mercado dólar, tá ligado? Não pode, não é assim que funciona. É através dos swaps e dos dealers do Banco Central aí, que são aceitas aí pelo Banco Central para serem esses dealers. Mas bom, por esse vídeo é isso, esse vídeo foi bem mais denso do que o comum aqui. Eu espero que eu tenha conseguido passar o recado, que tenha dado para entender, mas qualquer dúvida, novamente, pode deixar aqui nos comentários mesmo, porque eu sei que é um assunto mais complicado. Esse foi só uma introdução ao assunto, dá para aprofundar muito mais em cada uma dessas ferramentas, e se vocês quiserem que eu me aprofunde em alguma delas específica, alguma que vocês tenham achado mais legal, alguma que tenha sido mais interessante, também comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo aprofundando ainda mais nesse tipo de coisa. Mas por esse vídeo é isso, aquelas coisas todas que vocês já sabem, compartilha para algum amigo no Zap que pode se interessar por assuntos do mercado financeiro, esse vídeo ou os outros vídeos do canal também. Bom, muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!